nome é Julia Guzmão, eu sou estudante de licenciatura em dança na Universidade Federal de Pernambuco e eu venho aqui em nome do EMITA. O EMITA, para quem não sabe, tá chegando agora e tal, é um projeto organizado por um grupo de jovens estudantes para democratizar o conhecimento de artes, certo? Para outros estudantes. E, enfim, como vocês já devem ter percebido, né, assim, eu sou de dança, então eu vou falar sobre dança. E aí, enfim, é isto. Para começar, acho uma coisa muito interessante a gente começar, que é perguntando: o que é dança? Ao longo da história, o conceito de dança varia muito, assim, de acordo com o contexto social, histórico, com questões de relações de poder, conflitos e N monte de coisas. Só que acabou se perdendo um pouco esse significado e ficando meio misturado pelo povo. E aí, atualmente, a gente acha muitas vezes que dança é somente coreografia, é uma técnica específica, que dança é só aquilo que tá no vídeo dentro de uma plataforma específica. E dança é muito mais do que isso. Pra vocês terem noção, dança foi a primeira das artes a ser desenvolvida, assim, a surgir, na verdade. Que é justamente porque ela é o corpo se expressando e se movimentando. Então, se a gente tira por isso, a gente, desde antes mesmo de ter qualquer outra linguagem, o nosso corpo já estava se expressando, certo? Então, ele já estava comunicando coisas, já tinha alguns valores. Então, a dança ela já começa a partir daí. Só que, se a gente fala dessa forma, acaba soando como se absolutamente tudo fosse dança, como se somente eu tô caminhando a dança sem realmente ter mais nada. Só que aí a gente tem que lembrar que a dança ela tem valores expressivos, ela tem um sentido, certo? E para isso a gente entende que ela tem umas três funções principais, que são a função estética, a função social e a função ritualística. Então, a partir dessas três funções é que ela começa a se desenvolver, a surgir, se desenvolver e tudo mais. Isso independente de qual técnica e qual estilo e tudo mais, certo? Então, a função estética, ela tá muito ligada à forma. Ela tá muito ligada a gostos, cena, a uma execução e filtros. Ela passa por filtros para que ela esteja de acordo com o que o espectador talvez vá gostar, ou a outra pessoa, a pessoa que está fazendo, que está executando, também vai gostar, vai ser agradável. É ligado principalmente a isso, de ser agradável, de estar de acordo com uma estética. A função social, ela é a função comunicativa. Então, ela não é vazia de significado. A dança, ela tem uma função de conectar as pessoas. Através da dança, a gente se comunica com o mundo e se comunica com a outra pessoa, certo? E a função ritualística, ela é uma função muito mais voltada para si, assim, para o que você acredita e para as emoções, as sensações. Então é quase um ritual mesmo. E quando ela surge realmente com esse sentido de ritual. Para deuses, para guerra, para as diferentes religiões que as pessoas tinham, né? As diferentes sociedades tinham. E, enfim, elas surgem também muito nesse contexto. E elas, ao longo do tempo, acabam também... Muitas acabaram perdendo esse tom ritualístico, mas muitas continuam existindo justamente porque elas são ritualísticas. Então, a gente atualmente tem uma visão muito mais da dança na cena, a dança que as outras pessoas estão vendo, mas ela tem todas essas funções, umas mais do que as outras, e que vão compondo como ela funciona. Sabendo dessas funções da dança, a gente compreende muito mais por que ela surgiu, qual é o objetivo dela, a gente entende a necessidade de se dançar, certo? Só que isso ainda não responde o que é dança. E aí,
Segundo os estudos mais recentes, assim, que não são tão recentes assim, é tipo anos 60, 80, enfim, a gente compreende que a dança ela tem 4 elementos básicos: o corpo, o movimento, o espaço e os elementos aurais. Mas o que diabos são esses elementos básicos? Por que esses elementos básicos? Então, quando chega o modernismo, as diferentes artes, elas decidem começar a questionar o que é arte? O que é essa arte que eu faço? Por que a gente considera pintura uma pintura, uma música uma música? É somente barulho? No caso da música, é somente barulho? Tem algum outro elemento aí, sabe? Então, a dança não foi muito diferente disso. E aí, nisso daí, vem todas essas questões. Tipo, por que dança é dança? Como a gente classifica a dança? Quais são os elementos básicos para que, independente de qualquer estilo, a dança seja dança? E aí, também para não ficar naquela questão de só é dança o padrão hegemônico, só é dança o que vem do balé clássico, o que vem da classe alta, só é dança isso, sabe? E dentro de padrões estéticos e tudo mais. Então, para a gente poder compreender dança com a maior amplitude possível, a gente começou a criar alguns conceitos, a gente definiu elementos básicos e tudo mais. E o que é contado até hoje é um modelo que é desenvolvido lá pela pós-modernidade, na verdade, contemporaneidade, que é pelos anos 60, 80, enfim. E esses elementos básicos, eles são definidos nessa época. Vou começar a explicar o primeiro elemento, que é o corpo. Vou botar uns exemplos assim de todos eles, tanto corpo, espaço, movimento e elementos aurais vão estar na descrição. Uns exemplos pra gente poder visualizar e tal, mas aí qualquer coisa vocês pausam aqui e vão ver lá, tudo tranquilo. Então, primeiro é corpo. Por corpo a gente entende que vai também tanto a quantidade de corpos na dança, né? Quantidade de corpos atuantes e as qualidades que esses corpos podem ter. Então, essas qualidades elas vão estar sempre variando de acordo com a própria pessoa. Então, tudo é levado em consideração como elemento expressivo, porque realmente altera, certo? Então, idade, tipo físico, gênero, raça, etnia, experiências de vida, assim, vida pessoal e experiências de vida de dança, assim. Então, o que a pessoa já fez de técnica, o que não fez de técnica, o que ela experimentou no corpo dela, assim, e tudo mais. A gente leva em conta as emoções e as subjetividades da pessoa, porque tudo isso, querendo ou não, acaba indo pra cena. Então, por mais que a pessoa seja, tipo, super profissional, e isso acaba indo pra cena de uma forma ou de outra. Então, por exemplo, se eu for dançar uma coreografia e outra pessoa for dançar essa mesma coreografia da mesma forma, assim, tudo muito ensaiadinho, milimetricamente, não vai sair a mesma coisa. Não vai sair a mesma coisa porque somos pessoas diferentes. Inclusive, se eu for dançar a mesma coreografia 2 vezes, vão sair de formas diferentes, mesmo que todas as outras coisas estejam iguais, porque eu não vou ser a mesma pessoa. E aí a gente compreende o corpo dessa forma. O corpo ele tem uma identidade própria, ele tem uma expressividade própria. E isso aparece, e isso faz parte da dança também. O segundo é o elemento do movimento. E aí, por movimento, durante muito tempo se acreditava que dança era somente movimento. Então, quando a gente colocou essas outras questões assim, a gente abre margem para diferentes outros entendimentos. Movimento também muita gente acredita que é dentro de uma técnica específica, assim, dentro de um estilo específico, uma série de passos codificados. Mas existem vários estudiosos do movimento,
Um deles, assim, muito conhecido e muito usado como base, né, que é Rudolf Laban. Ele destrincha o movimento em diferentes categorias e fatores, assim, dependendo da escola, certo? E a gente explica um pouco melhor em outro momento, em outros vídeos. Mas nesse momento, principalmente para indicar que o movimento, ele por si só, ele tem uma expressividade própria. Assim, tanto a partir das dinâmicas dele, a partir da forma dele, de como ele se relaciona com diferentes fatores, assim. E enfim, esse movimento, ele não precisa ser necessariamente codificado. E ele não precisa necessariamente ser muito amplo. Tanto que isso dá margem para que existam apresentações de dança que são principalmente com a respiração, que são muitas vezes o corpo parado. Então, assim, parado. Então, foi importante fazer essa delimitação assim para também não ficar dança como simplesmente o corpo em movimento, quando existem outras coisas aí que são carregadas de sentido. E existem outros movimentos que acontecem em níveis muito menores que a gente talvez não esteja tão acostumado a ver. E o terceiro é o espaço, ou ambiente. O espaço, o ambiente, né? Ele é onde a dança acontece, onde o movimento acontece. E aí ele pode ser físico ou virtual, né? Esse espaço, ele tem uma identidade própria, tanto que se você dançar a mesma coreografia em lugares diferentes, essa mesma coreografia vai ter significados diferentes, a depender do espaço em que está acontecendo. O espaço também, por ser onde o movimento acontece, né, ele traz uma certa materialidade, tanto para o movimento como para o corpo, né, a partir dessa relação que existe entre eles. E aí, esse espaço, ele também comporta, né, a projeção do movimento, o rastro do movimento. E tanto que tem umas obras muito legais, assim, sobre isso, de rastro do movimento. Eu acho muito legal, dá uma procuradinha. E é isso, o espaço, ele é onde tudo acontece. O quarto e último são os elementos aurais, que eles são os sons que podem acompanhar ou não uma obra, dando também um significado. Esses sons, né, os elementos aurais, eles dão um tom. É como se fosse um temperinho, assim. Para que quando você está observando, você consegue entrar no clima do que está acontecendo e entender umas subjetividades que acontecem ali. Então, esses sons também podem acontecer para marcar o ritmo, né? Assim, o tempo das coisas. Mas eles também podem. Mas eles estão principalmente lá para dar esse tom, estimular o imaginário da pessoa, certo? E aí existem diferentes tipos de elementos aurais, né? Existe a música, obviamente, que todo mundo conhece, que todo mundo acha que só se dança com música. Mas existem outros. Um deles é o silêncio, que é justamente a ausência de qualquer som. No silêncio a gente percebe muito mais a respiração da pessoa, o som do próprio movimento que acontece no espaço. Então tem isso. Existe a possibilidade da palavra falada, que aí pode ser frases, pode ser um texto, pode ser palavras soltas também. E pode ser tanto gravado como pode estar realmente acontecendo na hora, certo? Então traz uma outra cara a todo o projeto. E pode ser também sons que acontecem a partir de elementos cenográficos. Então, tô com um sapato que faz muito barulho e eu tô batendo com ele. Tô, sei lá, dançando sapateado. São sons que acontecem a partir de um elemento cênico, sabe? Então, tem isso, né? Que aí tem essas possibilidades que acabam
modificando também o sentido da obra, o sentido da dança. E acabam trazendo uma nova identidade, uma nova cara e fazendo com que a gente entenda de formas diferentes as coisas. Nossa, foi muito conteúdo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Tô deixando os links aqui embaixo, né? De alguns vídeos, algumas obras que eu acho que cabem bem pra gente compreender melhor esses elementos, né? Mas qualquer dúvida, qualquer coisa, podem chegar também e perguntar, querem saber mais, querem procurar mais, assim, referências, eu posso mandar também. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo, né? Que aí a gente vai tratar um pouquinho mais sobre como é que acontece essas classificações da dança. E é isso.